bom dia para vocês. Meu nome é Renê. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, apesar de a gente ter que usar máscara agora, né, a gente vai fazer o melhor possível. Então, como eu disse, meu nome é Renê. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou colega de vocês de profissão, eu também sou professor na UTFPR, na área de administração de empresas, né, tanto na graduação como no programa de mestrado. Estou na docência há uns bons 17 anos já. E na época que eu estava fazendo doutorado em administração na Inglaterra, eu comecei a fazer pão em casa, de uma forma muito despretensiosa. O objetivo, basicamente, naquela época, era tirar saco plástico de dentro de casa. E eu e minha esposa, quando foi para lá, né, a gente mudou para fazer o doutorado, já estava nessa coisa de produzir mais em casa e reduzir lixo. A gente queria dar conta do nosso lixo, da mesma forma que os nossos avós davam conta do lixo. Ninguém jogava lixo para fora de casa, principalmente orgânico, porque tinha bicho e não tinha sistema de coleta de lixo. Bom, e foi lá que eu peguei um pacote de farinha, um sachê de fermento e segui a receita que estava atrás. E isso virou uma coisa que acabou mudando toda a história, né? E o fato de eu estar aqui hoje, apesar de um treinamento para a área de administração de empresas. Hoje o pão, ele se vincula com isso, né? A área de pesquisa do modo de trabalho Artífice é a minha área de pesquisa também na universidade. E dessa coisa de fazer pão em casa toda semana, que virou uma paixão muito grande, o resgate de um modo de produção, surgiu também um canal de YouTube, despretensiosamente, tem um canal que chama Pão da Casa, né? Aqui a gente tem curso presencial, curso online, e ajuda muita gente a fazer pão, né? Esse canal cresceu bastante, principalmente agora na pandemia, e para mim é um prazer poder compartilhar com vocês, principalmente para que vocês possam disseminar essa possibilidade e as pessoas perceberem, as crianças e as famílias perceberem que é possível fazer um pão de qualidade em casa. Isso que é fundamental. O pão que a gente come hoje, ele tem uma péssima qualidade. Não por causa dos ingredientes, também por causa dos ingredientes, mas principalmente porque a gente tem desaprendido o que é fundamental para nós, que somos seres que só tem um estômago, diferente da vaca, que tem 4. Então, o pão, para quem está no contexto de sala de aula, hoje eu falo eu ensino administração falando de pão. E é muito legal porque você pode ter várias áreas do saber. Feito à mão, da história, da qualidade. Então, a gente é resgatar isso. Essa é a ideia desse compartilhamento com vocês. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer. Tá? E para mostrar que dá tempo da gente assar esse pão hoje, eu já trouxe uma massa, a gente vai ter que começar ele massa aqui. Eu quero mostrar como que vocês vão ensinar depois as crianças a assarem esse pão. Para ter a qualidade do pão. Uma casca crocante, caramelizada, mais ou menos de encontro na padaria, que tem um forno profissional ou semi-profissional. Esse, mas utilizando esses 4 ingredientes. Se você pegar o pão, pré-mistura, e tem pelo menos mais de 6 ou 7 outros ingredientes, entre eles ácido carbonídrico, tem ácido ascórbico para crescer mais, para a fermentação ser mais. Ontem à noite, eu fiz uma massa com farinha, água, sal e fermento. Bem, aí onde que ela pega e ela fermenta. Um pano de prato, um saco plástico, uma toca plástica, e vai deixar na geladeira. E ele vai passar na geladeira de 12 a 24 horas. Esse é fundamental para que o glúten seja assim ou assim. E depois a segunda fermentação, que é o pão já modelado, que precisa crescer antes de ir para o forno. Eu não perguntei, nem deu para a gente se apresentar direito. Estou um pouquinho preocupado só com o tempo para ele fermentar, para a gente poder assar. Tá? Depois eu quero saber o nome disso. Alguém já faz pão em casa? Já faz? Já fez? A gente vai fazer aqui uma receita base com meio quilo de farinha, tá? Que vai dar mais ou menos esse volume de massa. Vamos aqui na geladeira como essa. Eu vou mostrar primeiro, depois eu vou dividir essa para vocês. Tá bom? Então, e é muito simples.
aquelas espátulas que eu trouxe aqui, mais. E eu cobri ela, assim que eu amassei, desenvolvi o glúten. Eu vou explicar depois o que é o glúten. Eu cobri com esse plástico filme e pus na geladeira. Então essa massa está gelada, vocês vão sentir que essa aqui também está fria. Aqui é a parte lisa, aqui é a parte que estava para baixo. A gente precisa agora dividir essa massa em porções. Eu poderia aqui fazer um pão grande, era só dobrar. Poderia fazer dois pães, ou fazer um pãozinho de vocês. Eu vou sugerir fazer um pãozinho de vocês, porque é um pão de massa aqui. Então eu marco mais ou menos, faço onde é que eu vou cortar a massa, para eu ter esses pedaços. Ó. Então eu vou dar um pedacinho de massa para vocês. Aliás, eu já podia dar para vocês um pedaço de massa, né? Mas peraí, deixa eu acho que é melhor eu mostrar para vocês. Tá? Então olha aqui, tem os pedacinhos de massa. Eu vou fazer uma pré-modelagem nela. Aqui a massa. Tiro um pouco desse ar e vou enrolar ela sem dar muita pressão, muita tensão na massa. Só fazer como se fosse uma bola. Esse, ó, vou repetir. Quando a massa fica dividida em triangular, assim, é essa parte mais fina que vai para o meio. Então, olha aqui, ó, de novo. Tira um pouquinho do ar e essa parte mais pontiaguda, a parte de cima do triângulo, vai para lá, para eu ter mais ou menos eles iguais, tá? Eu não estou muito preocupado aqui se eles, numa padaria, perceberam aqui como que é? Fácil, né? Então a gente vai ter alguns um pouquinho maior. Essa massa vai lá. Tiro e joga lá. Já está prontinho. O nosso é mesma massa, né? Não tem nada diferente. Na verdade, eu só tirei um pedacinho dessa aqui. Pus naquele. Essa massa, tá? Quer fazer pizza, você faz pizza. Quer fazer baguete, faz baguete. Quer fazer pão francês, faz pão francês. Quer fazer pão branco, faz pão branco. Ela serve para várias coisas. Tá? Então não tem segredo. Então, vou dar um pedacinho para quantas pessoas tem aqui? 2, 4, 6, 7, né? Maria, me ajuda a distribuir. Você vai fazer aqui? Pode pôr aqui, então. Vocês têm farinha aí, não? Mas tudo bem. A gente pode ver, essa massa não está muito violenta. Quem está sem massa? Então vamos lá, tá, gente? A primeira coisa que vocês vão fazer é dividir. Cuidado só para não trabalhar com muita farinha. Tá vendo aqui, ó? Pouca farinha. Porque se coloca muita farinha, vai ficar aquela farinha no meio do pão. Pouquinha farinha. Mas vai ver que a massa, todo o caldeiro, ele acostuma com massa um pouquinho grudenta. Água no pão, pode, mas divida pedacinho de massa. Corta um pedacinho. Vai dividir. Pode dividir. Só que você pode deixar ela separadinha. Divide sempre a parte de baixo e fica para baixo. Tá? Então, cuida só para não inverter. Exatamente. Vai dividindo. Para você dividir, usa a parte reta. É mais fácil. Isso. 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 Porque essas aqui podem dividir também, né? Não ficar tão grande quanto isso. Todo mundo dividiu? Tá. A gente vai colocar ela para descansar um pouquinho. Tira um pouquinho do ar.
Tudo bem. Tá bom. Muito importante a gente não ter medo da massa. Bom, isso. Alguma coisa tem um pouco mais alta? Pode pedir para. Eu não fiz uma divisão muito difícil. Esse aí é mesmo, né? Aí fica mais macio. Se você coloca ovo para comprar pode pôr. Mas quando faz a fermentação não precisa. Gente, todo mundo. Porque a água que vai evaporar do pão fica presa aqui, esse ambiente quente e úmido que a gente precisa. Tá? Então, essa é uma técnica para você conseguir aquela casca do pãozinho francês em casa. Eu tenho uma aluna minha que ela começou um pequeno negócio só vendendo pão francês onde ela morava. Super legal, super legal. Então, olha só, a forma. Você pode usar modelagem final. Presta atenção aqui. Tá? Vou pegar uma massinha. Tá vendo que ela tem a parte lisa em cima e tem essa parte aqui que a gente chama de amarração, tá para baixo. Tá? Agora, então, olha e depois vocês vão repetir, tá? Vou fazer isso 2 vezes. Tá vendo? Então, a amarração está para cima. Agora, eu aperto um pouquinho a parte de trás, um pouquinho de tensão. Puxo, puxo, puxo. Tá? E aí ele está formado. E aqui ele vai, então, a cor. Tá? A gente vai usar aquelas 2 cores, primeiro que pode enrolar, depois a gente coloca na forma e esse como faz a segunda fermentação. E aí a gente vai, então, preparar a massa para chegar nesse ponto. Essa massa, Não fica bom. Depois que ele sair do forno, você espera esfriar e aí não. tem gente que tão jeito. Isso, vamos colocar aqui. Isso. Deixa eu pegar outra cor também. Tá, deixar aqui para vocês colocarem um fundinho aqui. Tá bom, obrigada. Tá bem legal isso, sempre, quando vai trabalhar com massa, procura manter todo o processo, a fermentação e isso que importa. Vou dar só um pouquinho mais de espaço. Um pouquinho mais de espaço. Isso, pode trazer os outros. Acho que agora vamos colocar naquela lá. Acho que aqui dá para pôr mais algum. Isso, pode pôr naquela forma. Esse é um problema grave que tem na nossa sociedade.
gente sempre demoniza alguma coisa, né? Já demonizou a banha de porco, já demonizou o ovo, agora virou. Fica comendo pãozinho caseiro 2, 3 por dia por 15, 20 anos. Seu corpo não sabe o que fazer com isso. E aí ele vai chegar uma hora que ele vai te dar dor de cabeça, dor de cara, dor de barriga, estufamento, você não está entendendo que eu não sei o que fazer com isso, sabe? Você vai falar de biologia, né? Do que acontece ali dentro, então, o que é levedura, o que ela produz, os glúcidos, gás carbônico. Então, tratar com mais carinho, tá? Quanto mais lisinha a massa, melhor, vamos ficar mais bonitinho no final, tá? Mas a massa, que é legal, ela é muito resiliente, ela Faz a sua parte. aqui, ó, esse aqui eu só vou colocar melhor. Agora, o pão vai fazer a segunda fermentação, e aí chegar no ponto de ser assado. E aqui descobrir o ponto, que sempre é o mais difícil. Tem duas coisas que são as mais difíceis da arte, da qualquer ofício. Quando vocês vão fazer trabalhar com cultura meia, qualquer coisa, seja de uma faca feita à mão, seja de manual. Não é? Prática, repetindo. Eu lembro que quando era bem eu tocava piano. Então eu fiquei 10 anos estudando piano. E todo dia era a mesma coisa. Tinha que ir até na escola. Ficava lá 1 hora e fazia exercício. Ele fez repetir. Quando a pessoa repete de novo. Essa é a lógica. Igual matemática. Né? Fica repetindo. Você abaixa e tá? Então a gente vai levar. Vou pedir só para alguém melhor fazer para a Maria. Seca. Ela perde, ou vai perder qualidade. Então, cobrir ele. Isso também? Vou precisar isso também. Bora fazer. Eu trouxe 2 panos de prata. Vou fazer esse lado aqui. Esse aqui está bem cheio de massa. Põe de cabeça. Pode fazer. O apagador, sabe? Quanto tempo que eu não vou? Não faço isso. O que é proteção? Ciências. Faz tanto tempo que eu não ia dela. Plantio sem veneno, em locais pequenos, adaptado ao sistema da cidade. E quando a gente fala em agricultura, geralmente a gente pensa naqueles campos de milho, entenjado de grãos, de produção de carne, de leite. Mas existe uma outra agricultura que é uma pequena agricultura que você pode fazer em casa, que você pode substituir algumas coisas que você compra só na feira. Tudo isso é trazer a agricultura para o meio urbano e também fazer uma reconexão das pessoas com a natureza, com o alimento através dessa planta. Então vamos dar uma voltinha? Muitas pessoas têm jardim em casa, mas já aconteceu de você ter aquela laranja lá na ponta da árvore que você não consegue colher? Então, adequado ao meu espaço. Então, aprender que eu não posso plantar uma árvore no canto do muro para crescer. Então, são pequenas coisas assim, você observar a natureza e como que ela se comporta. Se ela fica muito fechada, ela pode ter fluido. Ela pode ficar doente também. Então, tem várias coisas. Tem o ato, essa... Você, por exemplo, um profissional de produção. Então, a agricultura é quando você faz uma intervenção para que a produção seja melhor, porque a coisa fica sadia, por mais tempo. Um dia seco, que a umidade
Gente, isso aqui é um canteiro adaptado para cadeirante. Então a gente fez o desenho, daí mandou fazer. Por aqui não tem obstáculo nenhum, a inclinação é toda dentro do que é exigida, é preconizada pela lei. Então a pessoa pode entrar aqui com a cadeira dela, ela planta aqui. É diferente. Ela tem experiência do plantio conforme uma pessoa lá e então um canteiro elevado para que ela tenha acesso ao cultivo. Por exemplo, cai uma florzinha de tomilho, daí ela germina, entendeu? Você tem sementes na terra. Milho. Tomilho é maravilhoso, né? Eu acho que até hoje É não tem a peixe? manteiga de É mais tomilho. para peixe? Milho. Aí é pra tudo. É. É muito bom. Você Olha pegar, só. por exemplo, uma manteiga, colocar um galinho de tudo, passa até pipoca. Olha só. Esse Interessante. daqui para plantar, dá para fazer muda? Dá, mas assim, daí você vai sempre ter o risco de cima ali para não deixar desidratar, para não molhar demais para não apodrecer. Eu prefiro, falei, sabe de uma coisa? Baratinho, né? Vai direto. O óleo essencial de lavanda é caríssimo. E é analgésico, é calmante. Também. Eu gosto de colocar do lado. Vou mostrar Tem para uma vocês dessa- aqui, gente, flores comestíveis. Aqui tem hora cannabis também. Qual? Hora cannabis. Tem também. Aquela hidroponia. Olha o curry. Quem já viu o curry fora da... Ele pode, né? Uhum. Ele é bem parecido com a Riquinho. Ele é parecido com a Riquinho. Parecido com a leite. Com folha. Mas o cheirinho dele é diferente. Ele não é muito popular, não. Eu gosto assim, ó. Mas agora eu não vi em um outro lugar, assim, sabe? Porque às vezes depende da época do ano, depende dos viveiros que produzem, às vezes não tem saída, sabe? Mas o curry aqui mesmo às vezes tem, a gente acha, às vezes não. Cheiro, tempero, né? Atrás de vocês aqui a gente tem um canteiro simples, que é aquele canteiro bem tradicional, e é um canteiro que não tem contenção. Plantio de uva no Nordeste é só tratamento na base, fica jogando água, né? Fica jogando muita água, ela evapora, né? Eu prefiro a umidade. A gente usa muitas plantas repelentes, tem arruda, tem cajete. Ele não tem muito sabor, a cor e é um colorante natural. Então, tudo que tem uma ação sincera, chega aqui no mundo, apenas 10% das moscas são as moscas de escrever, 90% são moscas polinizadoras de flores. Então, mais saudável ele é. Quanto mais monocultura, mais a praga ela vê aquele monte só de repolho em uma área gigante, é como se fosse um banquinho. É uma mãe. Bonito isso aí, hein? Maria Pidinha, ó. Você pimenta. Dizer canteiro. Eu não tenho espaço, então eu faço um canteiro bem pequenininho, circular, um jeito de jardim, não tem que ser aquela padrão. Aí eu tenho 2x2, faz um 2x2. Aí eu tenho uma área comprida, faço comprido.
Para tirar a garrafa. Isso aí é um clássico, né? Porque o plástico fica, sei lá, 400, 500 anos na natureza. Eu coloco eles ali, um canteiro com contenção que eu uso o tempo que eu quiser. Daí, claro, quando colocar água e areia, uma coisas diferentes, eu vou quebrar o ciclo das pragas. Meu horário já. Gente, eu tenho que Está dentro da cozinha, ok? Esse suco de couve com limão. Tá. Então vamos iniciar o preparo do suco de couve com limão, tá? Dá para preparar esse mesmo suco com cenoura e limão. Dá para fazer também com beterraba e limão, ok? Né? E nós vamos fazer o de couve. A couve a gente fez a colheita na fazenda. Pegamos então a folha, todo mundo conhece a couve, né? Fizemos uma higienização na torneira, né? Para tirar os resíduos. Depois colocamos na água, que a gente chama de remolho, e deixamos ali uns 15 minutos na água. Cada litro de água, uma colher de sopa de água sanitária, ok? Por quê? Porque existe a possibilidade, sempre nas hortas, mesmo na casa da gente, de que venha um rato, um roedor, ou mesmo gato, e que possa trazer algum elemento que possa ser nocivo para a saúde, tá? Como a gente vai comer cru, obviamente tem que fazer o cuidado também, ok? Então, o limão também, a gente fez a mesma coisa, lavou, né, com água corrente e deixou também de remolho. Gente, mesmo aqui, a horta aqui, né, tão linda, tem, obviamente, roedores, então tem que fazer essa higienização sempre, ok? Então, nós vamos usar, primeira coisa, vamos colocar no jarro onde eu vou pôr o suco, gelo, tá? A gente nunca bate o gelo no liquidificador. Por quê? Porque perde aquela função de gelar o suco, porque ele vai moer, além do que você corre o risco de estragar com as lâminas do seu liquidificador. Então a gente já coloca no jarro o gelo e depois vai gelar o nosso suco. Nós vamos precisar de uma peneira, tá? Porque quando a gente não quer ter o resíduo da couve ali no suco, a gente quer ter um suco mais líquido, a gente peneira. Quando a gente, obviamente, às vezes as pessoas são adultas e preferem tomar com resíduozinho, a gente não peneira a couve. E outra coisa importante, a gente sempre bate o limão separado dos outros ingredientes, nunca junto, tá? Então, às vezes tem aí, né? Põe tudo no liquidificador e bate. Faz um suco verde, né? Aquela mistura dá um sabor que não vai ser agradável. Então, a gente bate separado e vai misturando aqui no jarro. Compreenderam? E tem segredo no bater o limão, que eu vou ensinar para vocês. Nós vamos começar batendo a couve. Bom, a gente já pegou aqui, mais ou menos, a gente vai pegar umas 3 folhas. Vou pegar mais uma aqui. Porque elas não estão muito grandes, vamos colocar 4. A gente tira a parte do talo mais grosso, pode ser retirado. Também, se você tiver um bom liquidificador em casa, você pode pôr tudo, tá? Porque vai moer tudo e você vai obter um resíduo daí, que a gente vai peneirar ali. Mas eu vou retirar para facilitar hoje a gente bater esse suco. Então eu tiro a parte dos talos. Deixo de lado porque nós vamos guardar, porque esse resíduo dá para você picar, né? Fazer refogado, pôr na farofa, usar para temperar o feijão, tá? Dá para pôr no arroz, cozinhar junto com o arroz quando você faz talinhos, fica aquele arroz esverdeado, maravilhoso. Isso é aproveitamento integral dessa folha de couve, tá? Com o resíduo que nós vamos peneirar, a gente também pode guardar para usar depois em outro momento. Bom, vamos cortar aqui a couve, vamos fracionar para facilitar na hora de bater no liquidificador. Nós vamos pegar e separar também 1,5 litro de água na jarra. Ó, já separei aqui 1 litro, 1,5 litro tá medido de água para a gente poder usar no suco. Metade dessa água eu vou usar com a couve, metade vamos usar com o limão, ok? Então vamos lá, olha, já fiz aqui. A gente vai colocar dentro do liquidificador, que já está
Pronto, a postos. Vamos dar mais uma cortada para facilitar na hora de bater, tá? Eu vou colocar mais 2 folhinhas, porque eu tô achando um pouco, ficou pouco. Vou colocar mais 2. É uma couve maravilhosa, essa couve que nós temos aqui na fazenda, porque não é usado nenhum produto fertilizante, nada que não seja natural. É tudo natural, tá? Lembra que eu falei 1,5 litro de água, metade, nós vamos colocar então dentro do liquidificador para bater com a couve. Esse aqui a gente deixa bater bastante tempo, o suficiente para você observar que ele ficou bem líquido, tá? Bem assim, não ficar com pedaços de couve grande ou fica mais arenoso, ok? Quando vai fazer com a cenoura, mesma coisa, tá? Com a beterraba, mesma coisa. Olha, dá para observar que ele ficou bem líquido, não tem pedaços grandes, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o nosso jarro, que a gente já separou o gelo, e vamos peneirar a nossa couve aqui, ok? Gente, para a criança é melhor peneirar, principalmente quando ela vai começar a tomar, não tem o hábito de tomar, né? Tá? Vamos colocar aqui. Nós vamos peneirar. Tanto aqui a couve, aqui a peneira, uma peneira, né, de cozinha, como a nossa escola, vocês podem usar qualquer peneira em casa, tá ok? Tá, então vamos lá. Pode peneirar em cima do gelo mesmo, o seu suco de couve, tá? Pode usar uma colher para passar. Quando vocês não forem peneirar, é só colocar, obviamente, dentro do jarro direto, tá? Ah, mas então o que eu vou fazer com esse resíduo que ficou aqui na peneira? Você pode usar para colocar no caldo do feijão, que vai enriquecer, né? A couve a gente sabe que é rica em minerais, né? Em ferro, tá? E você pode colocar também em molho, em sopa, né? Farofa, fazer um viradinho, uma farofa, coloca no meio, fica muito bom, ok? Deixa eu pôr um pouquinho de água aqui, então, para a gente aproveitar esse resíduo que ficou aqui dentro do liquidificador. Muito bem. Feito isso, nós vamos pegar o resíduo, eu vou colocar junto no saquinho, aproveitando o saquinho onde ela estava, a couve, ok? Aí eu vou passar para vocês verem o resíduo, como ele é interessante, tá ok? Esse resíduo, se vocês não forem usar no dia, vocês podem congelar, sem problema. Agora vamos bater o limão. O limão é o segredo, né? O limão não precisa lavar o liquidificador, porque, né, nós estamos aqui com os mesmos elementos. Eu vou colocar, como é um limão não muito grande, vocês podem usar o Tahiti. A Mônica pode usar o rosa, limão rosa. Até pode, mas não é o mesmo sabor, tá? Eu aconselho usar o Tahiti, que fica um sabor mais agradável. Mas quando você não tiver, quer usar o rosa, pode usar. Só que o rosa você espreme ele diretamente dentro do suco com a couve, não bate. Porque a casca deixa um pouquinho mais amargo o suco, né? Então vamos lá. Eu vou cortar o limão, nós vamos tirar só uma pontinha aqui, ó. Nós vamos cortar no meio, ok? Nós cortamos aqui, aqui. Vamos fazer ele em gomos, ó. Tô cortando em gomos, né? E nós vamos colocar no liquidificador. Todos os gomos. Eu vou pôr mais esse pequeno aqui, para que a gente tenha um sabor bem gostoso de limão temperando esse meu suco.
O restante do 1,5 litro, lembra? Né? Então vai aqui. Gente, o segredo para bater isso aqui é o que conta. Ah, meu suco fica amargo, né? Ficou amargo ou ficou amargo logo. Não pode bater muito. Nós vamos só extrair o suco dele. O suco que está ali. Vai bater com casca porque também tem um sabor diferenciado. Isso vai ajudar a ficar mais saboroso. Mas nós não precisamos bater muito. Então nós vamos usar só a tecla pulsar, tá? Nós vamos fazer mais ou menos 6 batidinhas, né? Tá? Quando a gente está trabalhando com as crianças, a gente fala assim, então contem comigo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos lá, né? Opa! Dá uma encaixadinha nele. 2, 3, 4, 5, 6. Isso é finito. Nossa, Mônica, mas tem pedaço de resíduo e tal. Não faz mal. Nós queremos só o suco, lembra? Só o suco que a gente quer. Então, terminamos o nosso suco. A gente vai peneirar, então pode usar a mesma peneira, não tem problema, né? Deixa eu tirar aqui um pouquinho do resíduo que ficou aqui, para que não me atrapalhe na hora de fazer. E assim, a gente peneira, então, o suco do limão, separado sempre. Nunca bate o limão junto com os outros ingredientes, em qualquer preparação que vocês vão fazer, porque não vai funcionar, tá? Não vai dar muito certo. Vai durar quanto tempo esse suco, gente? Conforme o dia, você se serviu, você pode até guardar na geladeira, né? Não está muito calor, você vai poder beber durante todo o dia, tá? Bom, quem aí vai querer tomar sem açúcar? Que nós já vamos servir. Eu vou servir para vocês experimentarem. E daí eu adoço. Para as crianças, a gente adoça. Mas é adoçar bem pouco, porque isso aqui vai dar 1,7 litro, mais ou menos, até mais, de suco, né? Então, a gente coloca 2 colheres de sopa de açúcar, tá? Que é o suficiente para adoçar sem deixar com excesso de açúcar. Se vocês verificarem o suco de caixinha que a gente consome, que é aquele de 1 litro, que é industrializado, que as pessoas, existe nos mercados, tem uma enormidade de açúcar, tá? Muito mais, equivale a 1 xícara de açúcar para cada litro. E aqui a gente vai usar somente 2 colheres. Tem alguém que quer sem ou tem uma lá, né? Então nós vamos separar um pouquinho do suco para nossa amiga. Vocês têm os copos de vocês? Podem pegar os copos, então. Você dá para a amiga lá? Então, isso aqui nós vamos adoçar, né? Com 2 colheres. Uma. 2. Então eu vou terminar aqui, aí a Tayana vai fazer a parte da maionese de abacate, tá? Certo? Eu vou fazer. Meninas, a participação da Andressa, que é a nossa superintendente. Isso na minha vida, quem já trabalhou comigo sabe o quanto eu
trabalhei muitos anos com adolescente, Cristina aqui também, né? A gente aprende muito mais do que a gente ensina, né? Então, meu Deus, é um sonho que a gente está realizando. Pessoal, então bom dia. Meu nome é Tayana, sou nutricionista aqui da Fazenda e hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de uma maionese de abacate. Ela se parece muito com aquele guacamole, mas ela tem uma consistência de maionese, então por isso que a gente chama ela de maionese. É super interessante porque ela entra naquela pegada que o Renê estava falando com vocês de menos ingredientes, né? Quando a gente compra uma maionese no supermercado, você vai ler a lista de ingredientes. O rótulo, ele tem no mínimo umas 5 linhas, né? E o nosso rótulo aqui, ele teria uma, no máximo 2, com ingredientes naturais. Então, a gente buscar esse resgate de cultura, de voltar para as nossas origens, é o que a gente está tentando promover cada vez mais para que a gente volte para a cozinha, cozinhar como os nossos avós. Essa maionese, ela é super simples, tá? Eu preciso de um abacate bem maduro. Pode ser tanto um abacate comum quanto aquele avocadinho, sabe? Aquele bem pequenininho, pode ser também. Qualquer um dos dois dá certo. Então eu só vou cortar o abacate aqui. Vocês sabem tirar a semente do abacate? Dá uma giradinha nele, ó. A semente tá aqui, aí você pega uma faca boa e faz isso aqui, ó. Ninguém sofre. Aí eu vou colocar esse abacate aqui no liquidificador. Ele tá bem madurinho, senão ele acaba ficando amargo, né? Vou tirar a polpa do abacate. Como estamos em bastante gente, eu vou colocar o abacate inteiro. Mas em casa eu sugiro que vocês façam meia receita, porque ele dura de um dia para o outro, só senão ele começa a oxidar, ele vai ficando muito marronzinho, né? Mas em casa dá para fazer meia receita. Aqui eu vou fazer uma receita inteira. Vou colocar um punhado de sal, meio punhado na verdade de salsinha. O talo, gente, como a Mônica falou, eu não vou jogar fora, tá? Esse talinho aqui, como ela não vai cozinhar, é uma maionese servida crua, ele fica muito duro, a consistência não fica boa. Mas no refogado eu posso picar, colocar no arroz, no feijão, no bife, ele fica super saboroso. Então esse talinho eu vou guardar. Vou só rasgar, porque tudo vai bater no liquidificador, né? Aqui eu tenho um dente de alho. O alho, super interessante para a imunidade em tempos de Covid. Recomendo que vocês consumam um dente de alho cru por dia. Por que ele tem que ser cru? O alho, ele tem uma propriedade que se chama alicina. É essa alicina que deixa a gente com cheiro de alho. Porque essa alicina vai para a nossa corrente sanguínea e ela circula no corpo inteiro. E essa circulação no corpo todo é que traz essa imunidade, traz um antibiótico natural, anti-inflamatório, antifúngico, combate fungos, né? Então ele é super interessante. Mas para eu absorver essas propriedades tem os pormenores. O primeiro é aquele que seja consumido cru. E o segundo é que eu pique o alho e deixe ele exposto ao ar para ele oxidar por uns 5 minutinhos. Por quê? Dentro do alho ele tem a alina, que é uma propriedade, e eu preciso transformar ela em alicina, que é o que eu absorvo. E para ela ser absorvida eu tenho que picar e deixar exposto uns 5 minutinhos. Então vocês viram que ele já estava picadinho aqui na tábua, agora eu coloquei no liquidificador. Vou acrescentar um limão, super rico em vitamina C, que vai complementar, né, essa nossa imunidade. Então eu vou colocar o limão espremidinho mesmo, tá? Eu vou colocar 1,5, que ele tá pequenininho. Vou colocar um pouquinho mais. Eu gosto da maionese super azedo, daí vai de gosto também de cada um. Um pouquinho de sal, não muito. E azeite de oliva, mais ou menos 2 colheres de sopa. Aqui é bem interessante a gente usar o azeite de oliva extra virgem, com no máximo 0,5 de acidez e ele prensado a frio. Por quê? Quando a gente aquece o azeite de oliva, ele perde as propriedades benéficas de melhorar o colesterol, proteção cardiovascular. Então, se ele já é aquecido lá na indústria, não adianta a gente não aquecer ele em casa, porque ele já foi aquecido antes. Então, por isso que ele tem que ser prensado a frio. E o abacate também complementa, toda essa gordura boa também faz parte desse pacote de gorduras benéficas para o nosso organismo. Então ele traz saciedade, ele traz regulação intestinal, proteção cardíaca, tudo isso. Sempre que a gente vai comer um carboidrato,
É super interessante ter uma gordura boa junto, por isso que a gente trouxe essa maionese de abacate. A gente vai comer pão, um pão super interessante, porque ele é caseiro, fermentação natural, aquele que está exposto ali. Então ele tem todo esse processamento do glúten antes da gente consumir. E com uma gordura, que seja ela uma manteiga, um azeite ou o abacate, que é de boa qualidade, ele equilibra a absorção desse açúcar no nosso organismo, tá? Aqui, gente, é só bater. Aí eu vou dando uma mexidinha, depende da potência do liquidificador. Se vocês tiverem mixer em casa, também dá para fazer no mixer, é mais fácil ainda. Daí o mixer você vai com a mão e não precisa mexer, né? Tá quase. E agora eu vou despejar essa maionese aqui num potinho. E posso consumir entre hoje e amanhã, conservando na geladeira, tá? Depois que o pãozinho de vocês estiver pronto, a gente vai provar essa maionese. Ó, vejam que para consumir de um dia para o outro em casa é uma quantidade grande, né? Então meia receita é suficiente, tá bom? Então essa é a maionese de abacate, espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai lá para continuar o nosso pão com o Renê. Obrigada, pessoal! Só pedir um pouco para... Então vamos lá, gente. Qual que é o legal de fazer pão? Porque, como eu disse, você vai combinar várias áreas do saber junto. E uma delas, que é muito importante, é a matemática ou a lógica da proporção. Normalmente, quando a gente faz pão, a ideia é que você vai misturando tantas xícaras disso com uma colher daquilo, um ovo, um tanto de óleo e assim vai. Mas a proporção que a gente usa. A farinha é o ingrediente que entra em maior quantidade no pão. Então a gente vai, se a gente ir todos os outros ingredientes, os demais ingredientes entram numa proporção da quantidade de farinha. Por isso a gente está usando a balança. Isso ajuda a calcular e não errar a receita. Então a proporção de pão básico, você vai formar o seu 100% é a farinha integral. No caso a gente vai trabalhar aqui com meio quilo. Então meio quilo é... Então 60% de meio quilo vai 300 gramas ou 300 ml. 1 grama de água ou 1 ml é a mesma coisa. Então 60% é água, 2% é... Como a gente falou desde o início aqui desse curso, se a massa cresce muito rápido, se ela fermenta muito rápido, ela não fermenta bem, o pão não tem qualidade e a gente vai ser água, então 300 ml ou 300 gramas, 2% é sal, 10 gramas, 1% é fermento, 5 gramas. Pode. Você está nessa bancada? Pode trabalhar. Isso. Pode dar essa placa da faculdade aqui. Só um pouco só. Agora vai pegar o 5 gramas? 5 gramas. Esse põe aqui, já tem um peso. Não
Dá mais ou menos meia colher de sopa. Mais um. Em cima do outro. Não fala da fermento. Pesando 10 gramas de sal, gramas de Tem um gelo, né? Obrigada por estar conosco. Você viu que beleza esse projeto? Muito legal. Nós agora inaugurando nas escolas, não na massa, economia doméstica. E obrigada pela gentileza, sei que você é uma pessoa de um coração imenso, uma lógica do seu trabalho, que eu sei que você é meu colega no tempo. Mas o trabalho não É bem como essa ponte, né? Ele tem uma capacitação do lado temos que essa é fazer uma conexão. Faz tudo menos pensação, né? É tudo. É uma outra. Tem que esperar o tempo, observar interagir, e mais devagar, tem que estar tudo nas Que joia, vamos lá. Essa surpresa. Adorei. Ah, meu Deus do céu. Que joia. Estou estragando. Olha para a secretária. Que eu só gosto de tentar. Eu também. Mais prático, né? Protege o peito, então acho que aquilo que a gente se molha mais. A baixadinha, né? Porque ele até tá só da Olha aqui, um vermelho. Deixa eu. Secretária, por gentileza, dá uma câmera também aqui. Obrigado. Bom, agora, gente, misturaram esse. Então, olha só, pão são 4 ingredientes: farinha, água, sal e fermento. Eu peguei aqui da torneira mesmo, mas acho que dá pra usar também. Senão, queria que vocês pesassem então 300 gramas de água para colocar na. Não, pega a balança. Mas aí é aqui dentro, né? Direto. Tá? Se tiver mais balança, pode já ir colocando água, tá? Pega a balança e vai colocando água. Só vai devagarinho, deixa que a balança às vezes ela só para não ir muita água. Já chega um momento que a mais gosta da máquina. Chega para soltar o Aqui todo mundo colocou água? Essa parte. Então vamos lá, gente. Ó, só para essa primeira coisa bem importante agora, tá? Não secar se está muito mole.
Tá? Se tiver muito seco, a gente vai colocar um pouquinho mais de água sempre. Uma colher de sopa de cada vez, até você ficar confortável. Se tiver muito mole, você vai ter que ver isso, não pode tomar mais farinha. E agora eu já estou revendo os meus conceitos, depois das orientações que me deu. Né? Vai hidratando melhor, né? O Lula desenvolve queijo na receita, né? Também desenvolve também, e ele fica bem pegajoso. Assim, Eu faço um pão de aveia, que é assim também, sabe? Você vai pôr a massa na bancada. Eu vou ensinar algumas para você. Uma técnica que eu gosto bastante, que eu mais utilizo, é uma técnica da garrafa de vinho. Você vai deixar a massa na bacia. Eu não tenho aqui, ó, mas vou pegar um pano e vou cobrir, tá? Aí você abre uma garrafa de vinho. Vai colocar a música das leveduras e aí você começa a ver, pega a mão, dobra ela sobre ela mesma. Aí mesmo, bem baixinho. Tá? Dobra ela sobre ela mesma. Quando ela começar a ficar muito dura, muito firme, então que os 30 segundinhos, ó, ela começou a ficar firme, cobre ela, deixa o copo de novo, secou o copo, dobra para massa. Mais ou menos, você vai fazer 3 vezes a cada 10 minutos. E a massa do glúten vai estar fazendo 3 vezes no copo, mais ou menos a cada 10 minutos. A gente vai usar a técnica da vovó. Nós antepassados. Põe a massa na bancada, e eu vou usar essa parte aqui da palma da mão e a ponta dos dedos para esticar e enrolar ela de volta. Olha aqui, ó. Eu vou usar essa parte da mão, usar e os dedos trazem de volta 90 graus e repete. Empurra e volta. E repete e vai repetindo para desenvolver o glúten. A força mecânica, que é a mão, o braço, ajuda mais rápido, tá? Então essa é uma técnica que os nossos avós utilizavam, ela serve bem para massa mais seca, como essa aqui, de hidratação. A massa da Silvia, que está bem imóvel, ela teria que fazer a técnica da garrafa de vinho e só dobras para desenvolver o glúten, tá? Mas é isso aqui, ó. Então, esse processo de sensibilidade em algo que vai ser transformado em alimento. Farinha sozinha não tem gosto nenhum, mas é nesse processo de transformar a farinha em alimento, toda essa característica da geladeira. E na geladeira é onde vai acontecer a coisa mais importante, que é a fermentação e a construção do sabor do pão. A gente não colocou açúcar, a gente não colocou óleo, a gente não colocou gordura, é só farinha, água, sal e fermento. E só isso é suficiente para ter um pão de qualidade. Mas tem que ser bem fermentado, para ele não fermentar dentro do nosso pão. Vamos amar. Ok, obrigado. Pode, vai tranquilo. A gente misturou farinha, água, sal e fermento, amassou, desenvolveu o glúten continua sendo desenvolvido no processo de longa fermentação dentro da geladeira. Dentro da geladeira, de 12 a 24 horas. Se a massa crescer demais na geladeira, é porque a sua geladeira está muito cheia, ou ela é aberta muitas vezes, e ela não está na temperatura
embuste baixa, é a nossa. É só chegar o inverno e ficar 4 graus e nunca seja cansa. É mais ou menos a mesma. Tá? Então, lá na geladeira você vai deixar de 12 e 8 o barulho aqui, agora o forno para a gente já pôr compração. Então veja, amanhã vão retirar da geladeira e vão fazer o processo que a gente começou hoje aqui. É dividir, porcionar os pedacinhos, enrolar, fazer a pré-modelagem. Tá? Aí você vai dividir, modelar e deixar ele fazer a segunda fermentação. Tá? Olha só como é que ele está agora. A gente começou hoje, era 9 horas. Está mais ou menos dobrado. Nesse momento, a gente vai colocar a tração. Então, eu já pré-aqueci um forninho do classificado, forno convencional, e coloquei ele na padaria, porque tem um forno e injeta vapor. Em casa a gente não tem. Então, a gente precisa ter umidade. Tem várias formas de colocar umidade no forno, no pão, na massa. Eu poderia utilizar, esse aqui é um estilete de padeiro, né? Vai fazer um cortezinho na massa. Sim. Tá? Por quê? Esse cortezinho libera a tensão da massa, ele fica mais bonitinho. Tá? Então, olha só, vou fazer um cortezinho, já vou deixar vocês fazerem na outra, tá? Tá bom. Mais ou menos desse tamanho. Por que o papel alumínio tem água? Ele colocou água na massa, não tem? Então, essa água vai evaporar e vai ficar presa no papel alumínio. Isso vai criar um ambiente quente, olha pequenininho, a 120 minutos no forno convencional. Tá? Então, é o que eu vou fazer agora. Eu vou levar para o forno, dá 250 graus. Entrou? Aqui, eu faço um processo. Eu normalmente coloco um timer. Então, vamos colocar aqui de 10 minutos. Vou colocar aqui 10 minutos. Ó, liguei. Para eu lembrar que daqui a 10 minutos eu preciso tirar o papel alumínio de cima. Se eu colocar a temperatura muito alta, o pão queima, tá? Então eu vou ligar esse ventilador. Ele já está na temperatura que eu quero, 180 graus. E ele tem uma característica aqui, tá vendo que tem uma mangueira ligada nele? Se eu aperto esse botão aqui, ó, ele vai jogar vapor. E vai fazer a casca crocante que eu quero lá. Eu adaptei para ter esse efeito. Esses são os pãezinhos que vocês modelaram. Agora eu vou pedir para uma de vocês, ou duas, não? Pega mais ou menos. E pode passar a mão levinha. Isso aí, viu? Você abre para mim o forno? Obrigado. Pode vir. Aí você dá um espaço e coloca ele nessa estante do meio. 15 minutos. Agora a gente vai queimar 1 hora mais ou menos. Deixa bem aberto. André, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Aí, ó. Você pode falar. Aí, você vai ter mais. Tá bom, né?
Marcelo saiu lá, ele vai vir aqui com você lá. Aonde? Lá. Pessoal? Ok, olhando aqui. Quando você quiser. Olá, nós estamos na Fazenda Urbana, junto com o nosso secretário municipal de Segurança Alimentar, Luiz Damaso Guzzi, e com o nosso convidado especial desta manhã, o nosso querido René Zeifer, que veio nos ensinar a fazer o verdadeiro pão. Estamos com as nossas profissionais do nosso glorioso programa Mãos na Massa, Economia Doméstica. E nesse dia, com literalmente as mãos na massa. Aqui, uma massa que as nossas profissionais já fizeram, sob orientação do nosso querido René, com todas as dicas de como um pão pode efetivamente ser um produto que faça bem à nossa saúde, mesmo com o trigo, mesmo com a farinha branca, como que um diabético pode comer um pão desse com a fermentação correta. E é isso que nós aprendemos nessa manhã, com tanta generosidade, com tanta sapiência e com tanta delicadeza das palavras que vieram do nosso querido René. Eu quero agradecer a sua sabedoria, a sua generosidade, quero agradecer todo o carinho que você teve com as nossas profissionais, que também são pessoas de grande coração, que estão conosco nesse programa para multiplicar com os nossos estudantes esse verdadeiro conhecimento, o conhecimento que liga o currículo, que liga a sala de aula à vida. Boa aula, bom trabalho e viva Mãos na Massa! Vou só para deixar a luz ligada aqui, só para você. Aí? Posso tirar? Vamos lá. Olha que bonito! Meu Deus! Dá até vontade de uma Os pães que elas Isso aí. Oferece pra câmera aí. Só vai oferecer pra câmera aí, tá? Só um pouquinho. Vai, pode oferecer. Vai, olhando pra câmera lá, vai. Aqui? Isso, só oferecer, só um pra frente. E voltou. Pode continuar normal, pode tirar no pão. Beleza. Fica à vontade. Só falta esse. Isso. Pronto. Pode tirar. Pode tirar? Chega mais perto dela aqui. Um pouquinho mais perto. Na hora você oferece daí, tá? Só um pouquinho, tá? Pode chegar mais pertinho. Ofereceu. E oferece na câmera agora. Isso. Beleza, obrigado. Estão muito próximas, afastem um pouquinho. Tá. Meninas. Quem vai cortar o pão então? Já vou cortar. Quem quer lá, né? Olha aqui, pessoal. Só um pouquinho. Olha aqui, pessoal.
Então, gente, olha só, aqui a gente tem então um pão estilo francês, não precisa ser feito como pão francês, pode ser feito um pão maior. Né? Agora, para ter essa casquinha crocante aqui eu trouxe, eles já são um processo um pouco diferente. Uns tem mais água e aqui usa a fermentação natural. É um processo medieval, aquilo que os nossos antepassados sempre usavam, porque não tinha os dois. Aqui eu tenho, ambos são bem fermentados. Então dá para fazer pão de boa qualidade, seja com fermento biológico ou com fermento natural. Só que aqui, nesses dois pães, além de ter a levedura, que é o Saccharomyces cerevisiae, esses lactobacilos eles produzem uma coisa que as leveduras não produzem. As leveduras produzem acidez aqui no canto da vida. Em termos de qualidade nutricional, obviamente, é ainda melhor. Ele tem até, inclusive, propriedades anti-inflamatórias. Para o pão ficar crocante, você tem que dar crocante. Só que ele não foi feito hoje. Eu coloquei um forno 5 minutinhos a 180 graus. Então, que lindo! Bem esburacado. Não é o melhor pão para passar manteiga, né? Mas. Eu lavei minha mão, tá passei. Então, você vai ter que me permitir, eu tenho que colocar. Tem aqui coisas que ela ficou no pão também, que é maravilhoso. Então, daí vocês podem pegar aqui e lá fora, tá? Tudo bem. Circular, sem muita, né? Para comer pão Um pão de queijo. Quem consegue resgatar o seu copo? E o restante, você sabe depois Ó, bem. Esse também é pão. Esse foi modelado por vocês, né? Mas o